Boa noite. Estamos falando das estatais. Quantas são as estatais federais? E em que áreas atuam? O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fala em privatizações, mas sem detalhar os planos e quais seriam as empresas. Petrobras é uma. Tanque da Petrobras, maior empresa estatal brasileira em Brasília. Então, Jair Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil com um discurso e um plano de governo que, entre outros assuntos, propuseram medidas liberais na economia. Quem comanda a agenda liberal é Paulo Guedes, anunciando como futuro ministro da Economia, superministério, que deverá concentrar 3 pastas atuais: reduzir impostos, incentivar a iniciativa privada, diminuir o tamanho do Estado, estão entre as promessas do presidente eleito. O plano também prevê privatizações de empresas estatais como uma forma de reduzir gastos e engordar o caixa do governo. 138 é o total de empresas estatais federais no Brasil, segundo o boletim mais recente do governo, setembro de 2018. No início da campanha, Guedes falou que seria a favor de privatizar todas as estatais. Bolsonaro deu declarações distintas, se opondo a vender empresas que considera estratégicas. Citou o Banco do Brasil, vendeu o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, vendeu a Caixa Econômica Federal, a Furnas, o miolo da Petrobras, vendeu a Petrobras, Furnas, vender quase todas as estatais, ou todas. Defendendo um modelo de golden share em parte das privatizações, em que o governo federal teria um poder de veto em certas decisões das empresas após ser vendida. As estatais brasileiras. Uma parcela das 138 estatais federais é de empresas subsidiárias, ou seja, subdivisões, especializadas de empresas maiores. São empresas à parte que facilitam atividades específicas das estatais controladoras. 6 empresas estatais federais possuem um total de 91 subsidiárias. Por exemplo, a DTVM é uma subsidiária do Banco do Brasil, especializada em gerir fundos de investimentos, assim como a Transpetro é uma subsidiária da Petrobras, focada na logística de transporte. A Petrobras possui o maior número de subsidiárias, 36 subsidiárias. As estatais podem ter capital aberto com ações vendidas na bolsa ou capital fechado. As de capital aberto são sociedades de economia mista, em que o poder público detém a maioria das ações com direito a voto. Caso da Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, que podem ser vendidas durante o governo de Jair Bolsonaro. A rigor, o termo empresas públicas só pode ser usado quando todo o capital é público, caso dos Correios e da Caixa. As estatais com maior valor de mercado são, nesta ordem, Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade e Eletrobras. As estatais federais podem ser dependentes, minoria, são as que não geram recursos suficientes para custear suas empresas e necessitam de recursos da União, como a Embrapa, ou não dependentes, maioria, não necessitam de recursos da União para cobrir seus gastos básicos, mas podem eventualmente receber aportes para cobrir prejuízos, como a Eletrobras. Além das empresas federais, também existem as estatais estaduais e, em alguns casos, até municipais. Elas ficam sob comando dos governos dos estados e das prefeituras. Numa visão liberal da economia, as estatais representam um peso para o poder público. Os governos não teriam de se preocupar em gerir empresas e arcar com eventuais prejuízos delas. Outra crítica comum colocada em evidência com a Operação Lava Jato é que a definição de cargos no alto escalão das estatais facilitaria práticas de corrupção. Com
potenciais trocas de indicações políticas por favores irregulares. Segundo a visão oposta, é importante o governo ter controle de empresas de diferentes ramos, como energia, petróleo e infraestrutura. Seria uma forma de gerir setores estratégicos para a economia e administrá-los tendo em vista o desenvolvimento nacional como um todo, não somente os resultados de uma empresa. O governo Michel Temer, que defende uma agenda econômica liberal, diminuiu o número de empresas federais. O principal objetivo do governo Temer nessa área, contudo, era privatizar a Eletrobras. O plano anunciado em agosto de 2017 não foi adiante, pois precisava de aprovação do Congresso e encontrou resistências entre os parlamentares. As 14 áreas de atuação das estatais federais: energia, 42, petróleo e gás, 20, financeiro, 18, comércio e serviço, 14, indústrias e transformações, 7, portuário, 7, pesquisa, planejamento, 6, seguros, 5, abastecimento, 4, participações, 4, transporte, 4, comunicações, 3, saúde, 3 e regional, 1. O órgão responsável por monitorar as atividades gerais e orçamento das estatais federais é o Ministério do Planejamento, que no governo Bolsonaro será fundido com o Ministério da Fazenda. Mas as estatais são submetidas diretamente a distintos ministérios. A depender de suas áreas de atuações, um decreto presidencial de 2016 estabeleceu as regras atuais dessa divisão. Banco do Brasil, Caixa e Casa da Moeda, Ministério da Fazenda, Petrobras e Eletrobras, Ministério de Minas e Energia, Correios, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, BNDES, Ministério do Planejamento, Embrapa, Ministério da Agricultura. As privatizações no passado. A privatização viveu um boom nos anos de 1990, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Governo com equipes econômicas liberais predominaram na região. Numa época em que a economia mundial se expandiu, naquela década a União Soviética se dissolveu e então houve a abertura de muitos países para o mercado consumidor. No Brasil, as privatizações começaram com Fernando Collor, passaram por Itamar, mas ganharam nova proporção no governo Fernando Henrique. As principais privatizações foram do setor telefonia, das empresas, Vale, mineração, Embraer, aviação e por aí vai.